A nomenclatura das bases aqui, a gente vai ver que é um pouco mais simples, né, do que a nomenclatura que a gente viu anteriormente para os ácidos. Mas temos ainda uma classificação quanto à força, que vai definir que 1A e 2A tem uma força próxima de 100%, né? Um alfa, que é aquela constante de ionização, aquele grau de ionização próximo de 100%. Então são bases fortes, todas aquelas da família 1A e 2A. Todas as demais, incluindo o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, são fracas. Ok? Então 1A e 2A, grau de ionização próximo de 100%, base forte. Todas as demais, bases fracas. A única base volátil que eu tenho é o NH4OH. Diferente dos ácidos, né? Que eu tenho aqueles hidrácidos com grande tendência à volatilidade. Nomenclatura, quanto elemento tem NOx fixo e quando elemento tem NOx variável. Então, família 1A, família 2A, alumínio, zinco, que tem NOx fixo, família 1A, NOx mais 1, família 2A, NOx mais 2, alumínio, NOx mais 3. Esses aqui, por exemplo, possuem NOx fixo, zinco também, que possui NOx fixo, mais 2, eu vou ter a nomenclatura formada simplesmente por hidróxido de nome do elemento. Então, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de bário, hidróxido de berílio, hidróxido de lítio, hidróxido de alumínio, hidróxido de zinco. Elementos com NOx fixo, hidróxido de nome do elemento, para que eu tenha a formação do nome. Então isso vai ser importante para que eu consiga dar o nome de uma maneira correta e também do nome para a fórmula, né, de uma maneira correta. Observação da tabela periódica, né? Elementos da família 1A, alcalinos, elementos da família 2A, alcalinos terrosos, elementos da família 3A, né, onde eu tenho o alumínio. Ok? Então essa é uma nomenclatura que leva em consideração NOx. Quando eu tenho NOx variável, eu tenho a formação de mais de uma base por elemento químico. Então o ferro, por exemplo, que tem um NOx mais 2 e mais 3, né, observando pelo número de hidroxilas, vai ser hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3. Eu posso usar aquela nomenclatura também semelhante à que eu uso nos ácidos, de que o maior NOx tem sufixo ico e o menor NOx tem sufixo oso. Aí eu vou ter FeOH32, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. FeOH3, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Então, ela continua, né, com uma nomenclatura bastante simples, o que é comum para as bases, né? Apresentar a nomenclatura de base é mais fácil do que as dos ácidos devido à complexidade dos ácidos, né? O número de ácidos que são formados, a ionização que é diferenciada, a força. Isso faz com que eu tenha uma variedade maior de ácidos e tenha também uma regra de nomenclatura um pouco mais complexa, né? Aqui nós vamos ter os cátions, que por um acaso são aqueles que vão se unir àqueles ânions que a gente estudou na tabela anterior de ácidos para formar sais. Então eu tenho os monovalentes, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, prata e amônio, que é o NH4+. Bivalentes eu tenho berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, zinco e cádmio. Trivalente, alumínio e bismuto. NOx fixos. Então, nomenclatura seria somente hidróxido de lítio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bismuto, hidróxido de frâncio, hidróxido de prata. Agora, quais são aqueles que possuem valência variável, que não possuem NOx fixo? Vou ter o cobre, mais 1 e mais 2, que seria hidróxido de cobre 1 ou hidróxido de cobre 2, hidróxido de cobre 1 e 2, como eu tenho variação de NOx maior e menor, eu posso usar aquela nomenclatura também, oso e ico, né? Então eu vou ter hidróxido cuproso e hidróxido cúprico. Ouro 1 e ouro 3, né? AuOH ou AuOH3, hidróxido auroso, hidróxido áurico, hidróxido de ouro 1, hidróxido de ouro 3. Mercúrio 1 e mercúrio 2, hidróxido mercuroso e hidróxido mercúrico.
ferro 2 e ferro 3, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Cromo 2 e cromo 3, cromoso e crômico. Níquel 2 e níquel 3, niqueloso e niquélico. Cobalto 2 e cobalto 3, cobaltoso e cobáltico. Chumbo 2 e chumbo 4, plumboso e plúmbico. Estanho 2 e estanho 4, estanoso e estânico. Manganês 2, manganês 3 e manganês 4. Observem que eu tenho 3 NOx, mas bases eu vou formar nomenclatura manganoso e mangânico para o 2 e para o 4, ok? Então, eu posso definir, escolher, né, a nomenclatura, se eu trabalho com o algarismo romano, definindo o NOx do elemento central, né, o elemento, aliás, o cátion, o metal, ou se eu trabalho com a nomenclatura semelhante à nomenclatura dos ácidos. Desse modo, eu posso ter ferro como ferroso, né, 2, e ferro 3 como férrico. Lembrando que o número representa o NOx do elemento, né, do metal, e representa também o número de hidroxilas que a gente vai ter. Importante a gente falar sobre indicadores. Nós temos uma técnica de controle de qualidade, uma técnica qualitativa que representa um grande avanço que nós tivemos no controle de qualidade. É uma técnica simples, a gente faz muito em aula prática, mas que no desenvolvimento da química foi muito importante porque permitiu a quantificação de substâncias. Então, foi aquela técnica que me permitiu descobrir em soluções, em produtos alimentícios, em medicamentos, a quantidade da substância que estava realmente presente ali. Então, para que isso aconteça, essa técnica é chamada de titulação. A titulação nada mais é do que uma reação, né? Eu tenho a titulação ácido-base, que é a mais simples dela, que nada mais é que uma reação entre um ácido e um base, definidos ali, né? Uma delas eu não sei a concentração, e a outra eu sei exatamente a concentração que eu estou utilizando, para que eu consiga definir naquela solução que é uma interrogação, né, que para mim é a solução problema, que eu não sei a concentração, pode ser de um medicamento, pode ser de um alimento, para definir a presença e a quantidade, né, daquela substância. Eu vou utilizar sempre um indicador ácido-base para que a partir do momento que eu tenha uma reação completa, ele mude de cor. Ou seja, ele vai indicar para mim, né, no caso aqui, cores diferentes para pHs diferentes. Né? Eu tenho uma escala de pH de 1 a 14 e até 7 é ácido, acima de 7 é básico e o 7 é neutro, né? Então nós temos próximo do 7 uma região de neutralidade, onde está ali, onde giram os sais. Eu tenho de 7 para baixo a escala de pH para os ácidos e tenho de 7 para cima a escala de pH dos álcalis, né? Ou das bases ou dos hidróxidos, né? E são diversos indicadores que a gente usa e a característica deles é que eles apresentam cores diferentes em pHs diferentes. Observem aqui, ó, né, uma fita de tornassol que é rosa na presença de bases, azul na presença de ácidos. Observem aqui, né, o tornassol, por exemplo, extraído de líquens, né? E observem, por exemplo, a fenolftaleína, ela é incolor na presença de ácido, vermelho na presença de base, um vermelho bem rosa. O tornassol rosa ácido, azul básico, o alaranjado de metila vermelho para ácidos, amarelo para bases, e o azul de bromotimol, amarelo para ácido e azul para base. Então, observem aqui, né, o repolho roxo, que é um indicador natural, né, que a gente pode fazer uma solução de repolho roxo e com ela definir o pH dos meios. Então, o repolho roxo ele é muito interessante, que ele não apresenta somente duas colorações assim, não. Ele tem verde, tem azul, tem vermelho, tem rosa, tem amarelo. Então, a presença, né, dessa substância no repolho roxo, que
permite que ele seja usado como indicador ácido-base, faz com que ele seja muito utilizado em aulas práticas e na determinação de pH de substâncias de uma maneira bem simples, né? É só eu triturar o repolho roxo em água, pingar na solução, para que eu tenha uma definição próxima do pH, né? Não é uma coisa exata, mas eu tenho faixas de pH de 2 em 2, né? Até 2, até 4, até 6, até 8, né? Então, de 0 a 2 eu tenho uma cor, de 2 a 4 outra, de 4 a 6 outra. Então, me permite uma grande variação de cores para determinação aí de grandes faixas, né, de pH. As soluções, problema, uma titulação, elas recebem o indicador e vão recebendo gota a gota a solução padrão, que é a solução que eu conheço a concentração. Quando a cor muda, é porque eu completei a reação química e aí eu vou fazer o devido cálculo para identificar, né, a partir do cálculo, a quantidade de alguma substância, né, que eu estava procurando ali. Então eu posso fazer isso para identificar a quantidade de ácido acetil salicílico num comprimido de AS. O comprimido diz que tem 500 miligramas. Será que tem mesmo? Vamos fazer uma titulação e vamos calcular. Qual a quantidade de ácido acético no vinagre? Entenderam? Qual a quantidade de leite de magnésia, do hidróxido de magnésio, que é o princípio ativo? Então eu posso calcular nutrientes em alimentos, posso calcular princípio ativo em medicamentos através da técnica da titulação, que nada mais é que uma utilização prática de indicadores, reação ácido-base e conhecimento de pH. Bom, para os sais, nós teremos aqui definição e classificação um pouco diferente, até porque o sal é uma substância formada a partir da reação entre ácidos e bases. Então nós vamos ter que saber a origem do sal, né, de qual base e de qual ácido, de qual reação ácido-base ele originou. Então os sais são compostos formados pela reação entre um ácido e uma base de arrênios, porque eles precisam de liberar os íons, né, cátions e ânions na água. Observem que o H do ácido com o OH da base forma água, por isso a reação de neutralização. E tenho a metal do ácido com o metal da base formando o sal. E o nome vai ser dado a partir do metal da base e o ânion do ácido formado aí, né? Formando essa substância, essa molécula que a gente chama de sal. Que teoricamente são neutros, né? Como eu disse, pequenas variações aí de pH para mais e para menos. Eles são levemente ácidos ou levemente básicos, né? Não que eu tenha um pH 7, né, neutro, mas eu tenho pHs que giram próximo da neutralidade. Ok? Então eu vou ter aí reações de neutralização total, como a gente vai ver na aula de reações químicas. Ou eu tenho a neutralização total, eu reajo todos os ácidos com todas as hidroxilas. Então eu vou ter todo o hidrogênio consumido na reação. Numa parcial, acaba sobrando, né, hidroxilas ou hidrogênios. Aí eu vou ter uma neutralização parcial da base, onde sobra uma hidroxila na molécula do sal, ou uma neutralização parcial do ácido, onde sobra um hidrogênio no sal. Ok? Então isso aí também é característica única, né, que a gente vai encontrar nos sais. Tem os sais duplos, onde eu tenho, por exemplo, carbonato de lítio e potássio. Eu tenho 2 metais, ali no caso da família Umar. Tenho também, posso ter a presença aqui de bromo e nitrogênio, né? Então eu tenho nitrato e o bromo ao mesmo tempo. Então vai ser um brometo nitrato de cálcio. Então são sais duplos. E tem os sais hidratados, que é aqueles que apresentam água na molécula. Né? No caso ali eu tenho cloreto de cálcio diidratado, né? 2 moléculas de água. Bom, quais seriam então os sais solúveis, insolúveis e as exceções? Os nitratos são solúveis, os acetatos são solúveis, os alcalinos da família Umar são solúveis, o de amônio também, cloreto, brometo e iodeto, sulfato.
Os sulfetos são insolúveis, carbonatos e fosfatos são insolúveis, e eu tenho algumas exceções, como a gente sempre tem, né? Aqui no caso da solubilidade não vai ser diferente. Então, para a formação da nomenclatura, eu vou ter essas tabelas aqui. Então, se eu tenho um ácido formando um sal, né, na presença de uma base, se o ácido for o HF, que é um ácido fluorídrico, o sal vai ser um fluoreto. Se eu tenho um ácido clórico, o sal vai ser um clorato. Se eu tenho um ácido cloroso, o sal vai ser um clorito. Assim, por perclorito, também por perclorato, né? De acordo com os 4. Se o ácido perclórico está na reação que formou o sal, eu vou ter um perclorato. Se é o ácido clórico, eu vou ter um clorato. Se é o ácido cloroso, eu vou ter um clorito. Se é o ácido hipocloroso, eu vou ter um hipoclorito. De sódio, de potássio, de magnésio, de acordo com o cátion que veio da base na minha reação de salificação, de neutralização, né? Ok? E por último eu vou ter os óxidos, como último das nossas funções inorgânicas, que é um composto binário. Eu tenho sempre um elemento com o oxigênio, mas o oxigênio é sempre o elemento mais eletronegativo. Esse é o motivo da gente não ter óxidos de flúor. O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, né? Então, exemplo, CO2, Na2O, Fe3O4. Então, eu tenho a fórmula geral. O E é o elemento qualquer, com exceção do flúor. O X é o número de oxidação do elemento E. E o oxigênio tem número de oxidação -2. Então, por exemplo, Mg2O2, eu vou ter o óxido de magnésio. Então, vai funcionar da mesma maneira a nomenclatura, como a gente vai ver, para elementos que possuem NOx fixo e elementos que possuem NOx variável. A nomenclatura vai ser um pouco semelhante à das bases, permitindo também aquela nomenclatura semelhante dos ácidos, né? Quando o elemento tem, né, que está ligado ao oxigênio, a um metal, a gente vai ter o elemento com uma nomenclatura, né, trazendo uma nomenclatura em que eu posso utilizar o meu número romano, né, o algarismo romano, ou que eu posso utilizar aquela nomenclatura semelhante dos ácidos, com prefixos ico e oso. Então, a minha observação vai ser: o elemento tem NOx fixo ou o elemento tem NOx variável. K2O, NOx fixo, óxido de potássio, né, sem segredo. MgO, NOx fixo, óxido de magnésio. Então, vocês podem usar aquela tabela, vou voltar nela aqui para vocês, para a definição das nomenclaturas. Ó, monovalentes, bivalentes, trivalentes. A partir daqui eu tenho os variáveis, né? Então, até aqui, todos os óxidos vão ser óxido de lítio, óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de rubídio, sem necessidade do algarismo romano ou do sufixo, oso e ico. A partir do momento que eu vou formar óxidos também com elementos de NOx variável, eu já vou precisar de usar a mesma regrinha que eu estou vendo aqui, ó. Óxido de cobre 1 o cuproso, óxido de cobre 2 o cúprico, funcionam como as bases. Óxido de ouro 1 o auroso, óxido de ouro 2, 3 o áurico. Então, a gente pode definir, né, escolher uma das duas opções para dar a nomenclatura. Ali eu tenho o óxido de magnésio e o de potássio, e tenho ferro 3 férrico, ferro 2 ferroso. Quando o elemento ligado ao oxigênio for um ametal, aí eu vou já definir a quantidade, vou representar a quantidade do elemento. Como eu tenho, ó, monóxido de nitrogênio, como um oxigênio só, monóxido de carbono, um oxigênio só, pentóxido de difósforo, ou seja, 5 oxigênios e 2 fósforos, heptóxido de diiodo,
7 com 2. Então eu vou ter di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Então, mono para 1, di para 2, tri para 3, sucessivamente assim. E lembrem que eu vou representar com essa nomenclatura tanto o número de oxigênios quanto o número do elemento E. Então eu vou ter monóxido de nitrogênio, heptóxido de diodo. Óxido ácido ou anidrido são óxidos formados por metais ligados ao oxigênio. Então eu vou ter aí, por exemplo, óxido ácido mais água formando ácido, óxido ácido mais base forma sal e água. Observem que ele acaba reagindo em solução aquosa ou com bases como se fosse um ácido. E eu posso ter também o óxido básico, que é aqueles que eu tenho metais ligados ao oxigênio. O óxido base mais água, ele se transforma numa base. O óxido base mais o ácido, ele se transforma em sal e água. Então, eles acabam comportando como bases, né? Tem características básicas. O óxido neutro ou indiferente são os demais, né? Não reage com água, nem com ácido e nem com base, como os do carbono, os do nitrogênio. E o anfótero, eles têm eletronegatividade intermediária, então eles acabam tendo caráter ao mesmo tempo básicos quanto ácidos. Se eu reajo o óxido com um ácido forte, o óxido anfótero, né, com um ácido forte, ele se comporta como uma base. Se eu reajo o óxido anfótero com uma base forte, ele reage como se fosse um ácido. Os óxidos duplos são formados aí por metal, né, que tem NOx diferentes. E o peróxido, ele tem a característica de ter o NOx do oxigênio menos 1. Enquanto em todos os óxidos, os peróxidos têm, em todos os óxidos, o NOx do oxigênio é menos 2, nos peróxidos o NOx do oxigênio é menos 1. Eu tenho ainda os superóxidos, em que o NOx do oxigênio é menos meio. São raros. Nos peróxidos eu tenho alguns aí conhecidos como hidróxido, como peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada. Mas a caracterização deles vai ser assim, né? A representação é semelhante à dos óxidos, mas eu tenho sempre 2 no final. Observem, ó, que eu tenho metais alcalinos de hidrogênio, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, peróxido de sódio, peróxido de lítio. E para os metais alcalinos terrosos, né, eu vou ter peróxido de magnésio, peróxido de cálcio, peróxido de bário. Bom, assim nós encerramos o nosso conteúdo de funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. E para complementar e encerrar a nossa unidade, nós partiremos agora para reações inorgânicas. Bom, pessoal, para encerrar a nossa primeira unidade, nós falaremos agora sobre as reações químicas. Né, já discutimos aí sobre reações de neutralização, são aquelas reações de formação de sal, né, as reações entre ácidos e bases. Mas agora nós vamos apresentarei para vocês todas as reações da disciplina, todas as reações inorgânicas, e são passíveis de observação através de alguns fenômenos. Os fenômenos, que podem ser químicos e físicos, eles vão especificamente, né, definir e representar se houve ou não uma reação química naquele momento. O fenômeno é o dado aí, nome dado a toda e qualquer transformação que a matéria pode sofrer, independente se a sua composição foi ou não alterada. Então, se houve uma alteração da composição química, é um fenômeno químico. Se não houve uma alteração da composição química, se foi só uma mudança de estado, por exemplo, nós temos fenômenos físicos. Então, os físicos são alterações sofridas pela matéria que não provocam nenhuma modificação na sua composição. Antes, durante e após a ocorrência de um fenômeno físico, as substâncias que constituem a matéria são exatamente as mesmas. Então, o fenômeno físico ele é definido por ocorre uma alteração, porém não há nenhum tipo de modificação na composição das substâncias presentes. Os fenômenos físicos são produção do suco de frutas, que é só um processo de maceração, ou de expressão, ou de trituração. Produção de gasolina a partir do petróleo, né, só uma separação de misturas. Precipitação da chuva, né, só uma mudança de estado físico. Dissolução de chocolate em pó no leite, é só uma dissolução.
sublimação do gelo seco, a mudança de estado físico, e demais mudanças de estado físico ou solubilização, dissolução de substâncias, né, ou processos de trituração, processos de maceração. Tá? Misturas, separação de mistura também. Sinais que caracterizam o fenômeno físico: mudança de estado físico, mudança no formato ou no tamanho, solubilidade, condução de calor ou de eletricidade, porque eu posso ter adição de água, né? Os fenômenos químicos, por sua vez, são aqueles que eu vou promover alterações na composição das substâncias. Então, as substâncias de início e de fim não são as mesmas, elas se alteram. Os fenômenos químicos são alterações sofridas pela matéria que provocam modificações na sua composição. As substâncias que formam a matéria antes da ocorrência de um fenômeno químico são diferentes das substâncias que compõem a matéria após o fenômeno. Exemplos de fenômenos químicos: produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Eu tenho uma alteração, né, a partir do processo aí de fermentação. Eu tenho a sacarose, né, da cana-de-açúcar sendo transformada em etanol, em álcool. Produção de vinho a partir do suco de uva. Transformação do vinho em vinagre. Apodrecimento de frutas, amadurecimento de frutas, cozimento, né, do ovo. Formação da ferrugem em ferro e comprimido efervescente em água. Todas eu tenho uma reação química, né? Eu posso representar por uma equação química, porque eu tenho uma reação química, eu vou ter produtos e reagentes. Então, produto é tudo aquilo que é formado após a reação química e produtos são sempre diferentes dos reagentes. Os reagentes são aqueles que estavam inicialmente presentes, né? Sinais que identificam o fenômeno químico: mudança de cor, efervescência, né, que é o borbulhamento, né, de um líquido sem que haja aumento de temperatura, né, pessoal? Senão eu estou falando de uma mudança de estado físico. Liberação de energia na forma de luz ou calor. Formação de sólido, produção de fumaça. Então, a combustão, que é a queima, né, de uma substância, vai gerar tanto calor quanto fumaça. Então, quais são as reações químicas? Bom, para vocês identificarem, né, a reação química, ela pode ser representada por uma equação, né? Didaticamente, a gente trabalha com esse formato, onde eu tenho reagentes antes da seta, produtos depois da seta, gasoso, líquido, sólido e aquoso, representado aqui na parte inferior, e, né, para que vocês entendam melhor, eu tenho a representação do número de moléculas que está presente tanto em reagentes quanto em produtos. Lembre-se que pela lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, né? Então, como eu tenho a lei das proporções fixas, tudo que eu tenho antes, eu vou ter depois. Então, a reação química, ela vai somente reorganizar os átomos, formando substâncias diferentes, né? Aqui, por exemplo, eu tenho hidrogênio e oxigênio formando água. Então, eu começo com hidrogênio e oxigênio e termino com água, né? Eu tenho alteração da composição da matéria. Isso que vai caracterizar que houve uma reação química e é um fenômeno químico, né? Então, mas observem que eu tenho, no caso aqui, 4 hidrogênios, ó, 1, 2, 3, 4, e no final eu continuo tendo 4 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Isso não vai alterar. Interpretando as reações químicas. Como você interpretaria essa equação? Bom, interpretaria como reagentes A e B formando o produto AB. O que o sinal de mais significa? Significa que o A e o B estão reagindo entre si. O que a seta está indicando? Indicando qual produto será formado. É o caminho da reação química. O que são reagentes e produtos? Reagentes são aqueles que eu coloco, e no início, né, é o que eu tenho de presente, e produto é aquilo que eu tenho formado no final. Então, reagente é sempre o que a gente acrescenta, seriam os ingredientes da reação, e produto é aquilo que é formado. Quem são eles aqui? Reagentes A e B, produto AB. Ok? Balanceamento de equações químicas. A gente tem que, né, entender, de acordo com aquela lei de conservação que eu falei, do Lavoisier, de que nada se cria, nada se perde, tudo vai se transformar de uma maneira que eu tenho somente uma reorganização do que eu já tinha como reagente no produto. Então, se eu começo com 2 hidrogênios, 2 nitrogênios, eu tenho um balanceamento para que eu tenha
equacionado a quantidade das substâncias presentes, né, de todos os átomos. Então observem essa equação aqui que já está balanceada. 2 nitrogênios, aqui eu tenho 2 nitrogênios. 6 hidrogênios, né, porque os números vão ser multiplicados, aqui eu tenho também 6 hidrogênios. Quer dizer que eu começo com 2 átomos de nitrogênio, termino com 2 átomos de nitrogênio. Com 6 átomos de hidrogênio, termino com 6. Eu não criei e não perdi nada, né? Na balança eu tenho a mesma massa, porque eu começo com X gramas e termino com X gramas nesse somatório total de tudo, né? De todos os átomos, todas as moléculas aqui que estão presentes. Ok? Quais são as reações químicas, então? Podemos classificar em síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca e dupla troca. Síntese ou adição. Então, as reações vão ser representadas como aquelas onde as substâncias se juntam formando uma única substância final. Então, eu tenho reagentes e produtos, mas, genericamente, A e B formando AB somente. Então, eu tenho um somatório, uma síntese de AB ou uma adição de A e B. Então, eu posso ter, como exemplo, Fe mais S formando FeS. H2O mais O2 formando H2O. H2O mais CO2 formando H2CO3. Observe que eu tenho só uma soma, né? Então, eu vou somar os reagentes formando um único produto. Por isso que é chamado de adição. É como se eu adicionasse. Análise ou decomposição é o oposto de uma reação de síntese ou adição. Então, é como se eu invertesse a seta, né? Ou alterasse, né, a posição aqui, colocasse AB como reagente e A e B como produto. Então, se na síntese eu formo, na decomposição eu decomponho, né? Então, observe aqui, ó, as reações de análise ou decomposição são o oposto das reações de síntese, ou seja, um reagente dá origem a produtos mais simples que ele. Escrevendo, então, fica mais fácil de entender, né? AB se separando, se decompondo em A e B, contrário do A mais B formando AB, né? O H2O que foi formado naquela reação do exemplo passado, se decompondo nos produtos H2 e O2, que eram os reagentes da reação anterior. Então, observe que tudo isso aqui, se eu inverter a seta, eu vou ter uma reação de decomposição. Isso me leva ao que chamo de reversibilidade de reações químicas, que é o sentido da seta. Então, quando eu tenho a seta nesse sentido, eu falo de reação direta. Se eu inverter a seta, eu vou ter reação inversa. Algumas reações, como isso acontece de uma maneira simultânea, eu tenho setas dos dois lados. Eu posso chamar essa reação, esse sentido da reação, como reação direta, e esse sentido da reação como reação inversa. Então, uma reação de adição e uma reação de decomposição, elas são direta e inversa umas das outras. Os exemplos podem sugerir, né, que qualquer reação de síntese pode ser invertida através de uma reação de análise. Na prática, essas reações não são todas reversíveis. Eu posso simplesmente, numa representação gráfica, colocar uma seta para a reação direta e uma seta para a reação inversa. Porém, eu não tenho essa propriedade, né? Na prática, esses fenômenos não acontecem dessa maneira. Algumas reações após formadas, algumas substâncias após formadas, elas têm uma estabilidade muito grande e elas não se decompõem. A reação de deslocamento, mantendo o mesmo estilo de exemplo aqui, eu vou colocar um C na reação. Então, o deslocamento, ou posso chamar também de simples troca, elas são um pouco mais complexas que as anteriores, mas elas podem ser caracterizadas por um deslocamento de um dos átomos, um dos elementos formadores, né, dos meus reagentes. Então, observe que o AB mais C, eu vou deslocar ou o A ou o B. Então, eu posso ter A formando AB mais C formando A mais CB, como eu poderia ter também BC deslocando A. Então, quem está junto no momento é o A e o B. Um dos dois elementos, um dos dois átomos vai ser deslocado e vai ficar sozinho. Então, observem esse exemplo. Ó.
Zn mais CuSO4. Eu vou deslocar o cobre e vou formar ZnSO4. Essa é a reação padrão de deslocamento. Reação de dupla troca é uma reação de deslocamento, mas que, na verdade, como eu tenho 4 componentes, seria A, B, C e D, ninguém vai ficar sozinho no final. Então, eu vou ter uma troca total, AB e CD, formando AD e BC. Ou poderia também ter AC e BD, né? Depende aí da afinidade entre os átomos formadores. Os componentes, né? Dos reagentes para a formação dos produtos. Por exemplo, a reação ácido-base, de formação do sal e água, né? A reação de neutralização. Como eu tenho HCl mais NaOH, eu vou deslocar o hidrogênio e o OH formando água e o Na com HCl formando NaCl. Então, toda reação de neutralização ou reação ácido-base é uma reação de dupla troca. Ok? Bom, assim então nós encerramos a nossa primeira unidade da disciplina de Química Geral e Inorgânica. Tá? Um grande abraço a todos vocês.